o que eu chamei de AMI θ aqui, né? Isso aqui é uma expansão inteira desse cara que está aqui. O que eu chamei de AMI θ, né? É o AMI infinitesimalmente transformado. 1 mais θ. Agora observe o seguinte. Continuando essa linha aqui, ó, o f de AMI zero é zero, porque o AMI zero é o cara que eu disse que, por hipótese, satisfaz a condição de calibre. Né? Então, o f de AMI zero θ, né? O f de AMI zero θ, ele é menos 1 sobre g, vezes aquele cara todo que está ali, vezes o dmi θ. Vamos pegar esse dmi, integrar por partes e colocar aqui. Tá certo? Então ele vai ficar 1 sobre g, integral de dx, de dmi ad dmi zero ad df de AMI θ e θ a θb em θ igual a zero, tudo isso θ a x. Então, a integral original, né, que eu estou fazendo, portanto, deixa eu colocar isso de uma forma mais sintética, né? Isso aqui é um certo operador, integral de x, um operador local, que eu vou chamar de n AB, NAB de x θ A. Θ B, desculpa. Θ A. Isso aí eu transposto nessa meta. Por quê? Então, esse f de AMI zero θ, ele termina sendo uma coisa desse tipo. Um objeto aqui, que é uma matriz, é um operador também no espaço do x, né, atuando no θ. E agora volta aqui para nossa integral. A integral, como eu disse, só precisa ser feita na vizinhança de g igual a 1. Na vizinhança de g igual a 1, essa medida, ela se reduz a uma integração sobre os parâmetros. dθ produtório em x do delta disso daqui, de 1 sobre g, integral de x, de AB de x, θ. Você vê que, do ponto de vista funcional, né, o que você tem é uma equação linear
aqui dentro. Você tem matriz vezes vetor. Aqui é de x também. Você pode botar mais uma variável y e transformar esse cara aqui num kernel, MAB de xy, se você quiser. Então você tem matriz atuando em vetor. Tá certo? Você definindo uma nova variável, θ', A igual a MAB, θ', né? θ', se você fizer isso, né? Então, formalmente falando, dθ', né? A vai capturar o determinante desse operador MAB como jacobiano em relação às variáveis anteriores. Isso é o análogo de uma transformação linear que você faria numa função de várias variáveis. Lembra que a gente está trabalhando aqui na base da analogia com as funções de muitas variáveis. Então, se eu tenho uma transformação linear, né, uma coisa essencialmente desse tipo, só que eu tenho índices aqui também contínuos, né, aparecendo nessa história, o que eu tenho a fazer aqui, quando eu mudar de variáveis, é botar esse jacobiano na jogada. Então, o resultado dessa integral que está aqui vai acabar me dando o determinante desse operador MAB. Deixa eu incorporar o 1 sobre G aí, desculpe. Né? Determinante do MAB vezes a integral de θ'A de delta de θ'A. Tá certo? Só uma coisa, eu acho que me perdi. O que foi feito na primeira linha? Nessa linha aqui? Para chegar nela. Estava aqui, certo? Então, aqui o f de AMI0 é 0, porque o AMI0 é o cara que satisfaz a condição de gauge. E aqui eu fiz uma integração por partes dessa derivada covariante parcial para o primeiro membro. Só que lembra que na integração por partes da derivada covariante eu também tenho que mudar os índices. A derivada covariante age como uma matriz aqui, né, nesse vetor. Quando ela passa a atuar no primeiro membro, ela vai agir como uma matriz nesse primeiro membro. Tá? Então daí esses índices aí terem ficado desse jeito. Né? Então, aqui olha, a derivada estava em cima do θ, agora a derivada está em cima da derivada funcional. Ela simplesmente passou a agir aqui, desse lado. Tá? Aí eu resumi isso aqui dizendo que isso é um certo operador linear atuando sobre o teto. Né? E aí a nossa estrutura formal aqui, da integração sobre o DG, ela é a integração apenas na vizinhança da identidade. Então só precisa ser uma integração sobre os parâmetros que caracterizam os elementos na vizinhança da identidade. O argumento da minha delta, né, que é o f de AMI0 θ, ele se tornou o 1 sobre G, né? O integral de m θ. Isso é uma transformação linear, funcional, vamos dizer assim. Então, com algo como isso que a gente está vendo aqui. Né? Se você faz uma transformação linear funcional, o jacobiano dessa transformação tem que ser o determinante desse operador que está aparecendo aí. Daí, a integral que a gente estava calculando viu o determinante do operador vezes a integral de dθ' do delta de dθ', que é 1, formalmente falando. Né? Então, o que aparece aqui é o determinante desse operador MAB. Tá certo? Isso é o que vale aquela integral que está ali. Desculpe, é o determinante a menos 1. Né?
Porque eu tenho dθA, quando eu mudo para dθ', né, eu tenho que substituir dθA por dθ' sobre o determinante. Então termino aqui com o determinante a menos 1. Né? E agora sim, eu posso observar que a definição do delta de Faddeev-Popov é delta vezes essa integral dando 1. Né? Como a integral ela dá o determinante de um certo operador, né? Então o inverso do determinante de um certo operador, então o delta de Faddeev-Popov tem que ser exatamente o determinante desse operador. Certo? E o nosso operador MAB, só para relembrar quem é ele, como é que ele se calcula, né? Ele é a derivada covariante atuando nesse objeto que está aqui, no DF de amigo θ, infinitesimalmente transformado em relação a θ. Igual a zero. Então, o seu problema de calcular o delta de Faddeev-Popov é o problema de calcular o determinante de um certo operador. O operador é esse cara aí. Por isso que o delta de Faddeev-Popov também é chamado de determinante de Faddeev-Popov. Tá certo? Porque ele é um determinante funcional. Certo? Bom, vamos ver mais especificamente quem esse operador é, né? Para isso, a gente pode pensar num f de A' específico que seja exatamente condição de Lorentz, por exemplo, certo? Então, se eu pegar a condição de Lorentz, né, e fizer uma transformação de calibre, né, dessa condição de Lorentz, isso vai dar o dmi de Ami, né, mais o dmi do mais 1 sobre G, dmi e dmi θ. Não é isso? Assim, sem escrever os índices explicitamente, né? Eu tenho alguma coisa muito errada aqui. Porque eu estou chegando numa derivada covariante a mais, que eu não deveria estar chegando. Está tudo indo tão bem. Vamos devagar. Peraí, onde é que eu errei? Se eu calcular agora o d θ desse cara, que está aí, isso vai dar dmi delta. Né? Tem um erro. Descobri qual é o erro.
muito precipitado aqui atrás. Desculpem. Expandir funcionalmente errado. O negócio é o seguinte. O F, né, é um F de AMI mais alguma coisa. Né? Então, a expansão funcional é F de x, né, por exemplo, mais x0, F de x mais df dx. Né? E eu fiz df de θ. Tinha que ser df de AMI. Né? Então aqui está errado. Foi mal. Desculpe, senhores. Né? Vamos corrigir a história aqui. Aqui começa a correção. Né? Aqui aparece df de AMI em relação a AMI. Aqui a gente tem que colocar os índices. DMI, θA, DMI AD, θB.